Capítulo 98. Resultado: Arthur Linwin. A batida firme e imbuída de mana do meu pé contra a região pélvica de Lucas criou uma cacofonia de ossos quebrando, carne esmagada e cascalho estilhaçado, acompanhado por um grito agudo entorpecente. A esta altura, Lucas, uma cúmplice responsável por tantos estragos e mortes, aquele que me levou a este ponto, agora não era nada mais do que um corpo moribundo. Sua boca estava espumando, com apenas o branco de seus olhos aparecendo, enquanto ele murmurava incoerentemente. Levantei minha perna do bagaço encharcado de sangue daquele que se atreveu a fazer mal aos meus entes queridos e, mais uma vez, fiquei feliz por ter estado dormindo durante tudo isso. O desastre que havia acontecido estava acabado. O perpetrador que matou 3 professores e foi o responsável pela morte de tantos outros estava agora mortalmente ferido, morrendo lentamente. No entanto, ninguém se alegrou. Ainda havia medo nos olhos de todos, exceto, onde antes era direcionado para Lucas, agora era direcionado para mim. No meio desse silêncio havia uma tensão palpável irradiando de todos os presentes, alunos e professores. Já fazia muito tempo que não recebia olhares como esses. Eu saboreei então, mergulhando de minha força dominadora, mas agora, apenas um suspiro impotente escapou dos meus lábios. Uma dor lancinante se espalhou por todo o meu corpo enquanto eu era forçosamente revertido para fora da segunda fase. Meu cabelo encurtou enquanto meu cabelo longo e branco prateado mudou de volta para seu tom castanho avermelhado normal. As runas que corriam pelos meus braços e costas desapareceram quando minha visão voltou ao normal, embora tensa. O recuo me atingiu muito menos desta vez do que quando eu fui contra o Guardião Elderwood. Embora eu não tenha desmaiado, não usei minha mana com muita eficiência. Ao tentar fazer uma demonstração, usei a magia da gravidade, o que me cansou, já que, sem a ajuda da minha vontade bestial, eu normalmente não seria capaz de usá-la. E mais, eu mal fui capaz de evitar que meu corpo tombasse quando levantei minha mão para desferir o golpe final, quando um anel piercing repentino me interrompeu, chamando a minha atenção e a de todos os outros. A barreira tingida de vermelho que cercava a escola quebrou de cima. Os fragmentos quebrados da barreira caíram, refletindo a vibração da constelação Aurora, que estava quase em plena floração. No céu noturno, a academia ensanguentada instantaneamente se transformou em uma cena de conto de fadas. Descendo entre a chuva cintilante dos fragmentos da barreira quebrada estavam 3 figuras. Mesmo antes que eu pudesse descobrir suas identidades, a terrível pressão que eles irradiavam me disse exatamente quem eles eram. As lanças. Mão. Um suspiro tenso gorgolejante escapou de Lucas. Com minha atenção focada nas lanças, não percebi que ele havia ganhado consciência o suficiente para falar. Olhando para baixo, percebi que os olhos de Lucas se fixaram em onde as lanças estavam. Ele falou de novo, desta vez de forma mais distinta. E irmão. Antes que eu pudesse reagir ao que ele disse, uma súbita onda de luz me atingiu no peito, atirando-me direto para a torre do sino com tanta força que rompi a parede reforçada por mana, enterrada sob os escombros. Vomitando sangue, e o que parecia ser meus intestinos, tentei me puxar para fora, mas parecia que todo o meu corpo estava colado contra a parede. Confuso e desorientado, tentei decifrar, com minha visão embaçada, quem lançou o feitiço. Foi uma das lanças. Eu não fui capaz de ver muito mais do que sua figura indistinta através dos meus olhos desfocados, mas antes que ele pudesse atirar outro tiro, avistei Sylvie lançando uma rajada de fogo contra ele. Sylvie, não. Você não pode lutar contra eles. Gritei para ela, minha voz soando fraca até na minha cabeça, mas era tarde demais. Ele bloqueou a explosão como se fosse uma bola de brinquedo antes que uma das outras lanças prendesse Sylvie em uma cúpula de gelo. Embora cada osso do meu corpo parecesse estar sendo cerrado ao meio e minha cabeça parecesse ter sido perfurada várias vezes, eu era capaz de entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Por sua figura curvilínea e longos cabelos brancos, a lança que prendeu Sylvie na gaiola de gelo era feminina e, pelo que parecia, Sylvie não foi capaz de quebrar ou derreter. Apesar da posição em que me encontrava, não pude deixar de ficar aliviado por ela estar apenas enjaulada. Com certeza venceu as outras opções que a lança poderia ter escolhido. Enquanto isso, a lança que me atacou se ajoelhou ao lado de Lucas. Ele parecia ser bastante jovem, talvez em seus 20 e tantos anos, e olhando atentamente para seu rosto, desde o nariz reto e pontudo até os olhos estreitos.
Havia uma semelhança muito nítida com a Lucas. O último, muito mais velho, a lança não perdeu tempo em reunir e organizar os alunos e professores restantes. Ele já estava entrevistando alguns dos alunos, balançando a cabeça em resposta a eles e virando a cabeça para olhar para mim. Fosse por causa do quão desorientado eu estava, ou do quão preocupado eu estava com Sylvie, levei até agora para juntar as peças. Lucas havia chamado o irmão para o lance que me atacou. Antes que eu pudesse até mesmo amaldiçoar minha própria má sorte, o lança que eu só poderia assumir ser o irmão de Lucas veio em minha direção enquanto seu corpo lançava uma torrente de relâmpagos amarelos. A morte não é suficiente para você. Para fazer algo tão atroz para Lucas, para meu irmão. Ele não falou alto, na verdade, quase parecia calmo. Ainda assim, sua voz carregava uma clareza alarmante que parecia como se ele tivesse falado diretamente em meu ouvido. Uma tempestade de eletricidade se arrastou ao redor dele, dançando como cobras inquietas desejando ser liberadas enquanto ele caminhava em minha direção. Tentei mover meu corpo, mas depois de algumas lutas desesperadas, eu percebi que tinha sido essencialmente crucificado na parede pelo que parecia ser eletromagnetismo. Apesar da situação, não pude deixar de elogiar a quantidade de controle que ele tinha sobre os raios. Para ele, não havia necessidade de se concentrar em manipular mana em um raio como eu precisava. O relâmpago simplesmente se curvou e dançou conforme sua vontade como se fosse outro membro de seu corpo. Voltando meu olhar para Sylvie, que ainda estava tentando desesperadamente escapar da gaiola de gelo, e de volta para a lança coberto de relâmpagos, eu finalmente percebi do que os magos de núcleo branco eram capazes. Byron, você não deve colocar a mão nele. A lança mais velha ordenou enquanto terminava de falar com um dos professores. Ah? Byron virou a cabeça por cima do ombro para olhar para trás. Aquele menino atormentou e humilhou meu irmão antes de matá-lo, Fred, e você está dizendo que não devo machucá-lo? Você deseja ir contra mim também? As espirais de relâmpagos em torno de Byron engrossaram, obliterando qualquer coisa que tocassem. O menino foi quem salvou todos aqui de seu irmão. E desde quando você tem cabelo suficiente nas bolas para pensar que poderia me desafiar? O homem chamado Fred cuspiu de volta. Usei esta chance para tentar voltar para a segunda fase, esperando que eu pudesse reunir forças o suficiente para pelo menos escapar, mas era inútil. Meu corpo nem mesmo foi capaz de reunir mana neste momento. Voltando minha atenção para as duas lanças, percebi que Byron estava visivelmente confuso. Mesmo assim, fosse por orgulho ou por dúvida, ele escolheu persistir. Não me teste, Fred. Não estou com vontade de participar de sua loucura. Meu irmão morreu em meus braços, só estou fazendo o que seu assassino fez com ele. Ele balançou a cabeça, olhando para mim com puro veneno em seus olhos. Byron começou a caminhar em minha direção novamente quando, de repente, dois cavaleiros negros como carvão se ergueram do chão ao lado dele, prendendo-o no chão. Fred, Byron rugiu enquanto lutava nas garras dos dois cavaleiros que pareciam não afetados pelos raios que os cercavam. Byron de repente desencadeou uma onda de choque, derrubando os dois cavaleiros de pedra antes de atacar Fred, um raio se manifestando em torno de sua mão achatada, transformando-a em uma lança crepitante. Fred já havia transformado todo o seu braço direito em uma luva de lava, endurecida, mas quando os dois estavam prestes a trocar golpes, a lança-mulher apareceu entre eles. Chega, minha deusa Varai sempre linda e poderosa. Instantaneamente, Byron e Fred ficaram presos até o pescoço em um caixão de gelo. Não houve diminuição gradual da temperatura do ar ou da água na atmosfera para desencadear um processo de congelamento. O espaço em torno das duas lanças simplesmente congelou e, apesar da luva de lava em torno do braço direito de Fred, o gelo nem mesmo assobiou ou fumegou. Byron, você não pode tomar essa decisão. Cabe ao conselho determinar o que fazer com o menino. E o dragão, linda a sua VDDS deusa, disse ela, sem um traço de emoção em sua voz, a ponto de Kathleen de repente parecer a protagonista de uma novela em comparação. Mesmo enquanto ela olhava para o meu dragão gigante de obsidiana, não havia emoção. Ela o considerava algo semelhante a um poste de luz. Assumindo que os dois haviam se acalmado,
A lança-mulher dissipou o caixão de gelo, quando Byron de repente se virou e disparou uma bala de raio diretamente em mim, mas foi imediatamente bloqueada por uma parede de gelo conjurada com um movimento rápido de sua mão. Fluidamente, a lança feminina balançou o braço em direção ao pescoço de Byron, durante o qual uma fina espada de gelo se manifestou em sua mão, desenhando uma arca crocante enquanto ela cortava o pescoço dele, apenas profundo o suficiente para tirar sangue, enquanto ela mantinha a lâmina pressionada contra a garganta de Byron. A insubordinação não será tolerada, ela disse laconicamente, enquanto o gelo se espalhava lentamente da ponta de sua lâmina até o pescoço dele. Por esta hora, eu já tinha desistido de fugir. Se eu tivesse pensado que a mudança para a segunda fase me dava uma chance de fugir, eu rescindi essa afirmação enquanto eu observava a lança-mulher maltratar os outros dois com uma velocidade assustadora. Byron acabou cedendo, não perdendo a chance de me lançar mais um olhar mortal. Eu não vou mentir, eu posso ter piscado de volta para ele. Mano, Arthur olha para o perigo e ri da cara dele kkk. Depois de menos de uma hora, os lanças reuniram informações suficientes das testemunhas para juntar as peças o que exatamente aconteceu. Isso me concedeu o privilégio de ser graciosamente desmagnetizado por Byron e, em vez disso, ter minhas pernas e braços algemados por algemas de gelo. Eu encontrei a chance, durante esse tempo, para dizer a ela que o dragão era meu vínculo, o que, pela primeira vez desde que a vira, ela mudou de expressão, um leve erguer da sobrancelha esquerda. Ela libertou Sylvie da gaiola assim que ela se transformou de volta em sua forma de raposa em miniatura e foi acorrentada às minhas algemas também. Depois de me deixar, guardado por um dos cavaleiros convocados de Alfred, Byron e a mulher lança trabalharam para destruir completamente a barreira, enquanto a lança mais velha reunia todos os alunos e professores com a ajuda de seus outros 10 cavaleiros convocados. Não pude deixar de admirar a barreira que cobria a escola. Foi muito bem pensada, visto como permitiu o acesso, mas impediu que todos voltassem. Além disso, as lanças tinham que quebrar a barreira primeiro, o que significava que, provavelmente havia uma restrição quanto a quem tinha permissão para entrar. Tessia, assim como todos os outros cativos, ainda estavam inconscientes durante todo o momento. Eventualmente, depois que os dois destruíram completamente a barreira, uma equipe de magos enviados pela Guilda dos Aventureiros e Guilda dos Magos rapidamente fizeram seu caminho para o local, curando prontamente todos aqueles que precisavam de atenção imediata e levando todos os feridos para um centro médico. Foi um caos. Famílias chorosas dos alunos envolvidos, pessoas que pareciam repórteres rabiscando furiosamente em seus cadernos e barulhentos espectadores todos se reuniram em torno do portão da frente da academia, na esperança de ter uma ideia melhor do que havia acontecido. Felizmente, as duas guildas tomaram medidas de precaução para garantir que ninguém chegasse muito perto da academia em algum momento. Havia portões erguidos em todo o campus para evitar que alguém invadisse, já que guardas uniformizados ficavam posicionados a cada poucos metros ou mais. Forçado a ficar para trás até que mais instruções fossem dadas, certifiquei-me de ficar perto da mulher lança para que Byron não tivesse como lançar outro ataque rápido contra mim. Arthur. Eu chicoteio minha cabeça para encontrar a fonte da voz familiar. Depois de alguns momentos olhando em volta, encontrei minha família acenando para mim por trás dos portões. Mesmo à distância, o olhar de preocupação estava visivelmente gravado nos rostos dos meus pais enquanto meu pai tentava pular o portão, apenas para ser detido por um dos guardas. Eu poderia dizer que minha irmã estava chorando enquanto segurava a manga da minha mãe. Ao lado dela estavam Vincent e Tabitha que, eu presumi, estavam procurando por sua filha. Posso falar com minha família? Perguntei à mulher lança, minha voz saindo muito mais fraca do que eu esperava. Byron respondeu imediatamente. Depois do que você fez a meu irmão, você acha que tem o direito de fazer pedidos como... Rapaz, vou levá-lo à sua família. Interrompeu Alfred. Eu não tinha força ou liberdade em meus membros para andar corretamente, então a convocação de Alfred teve que me carregar até lá. Ser segurado por cima do ombro como um saco de arroz não era exatamente a maneira que eu queria aparecer na frente da multidão de pessoas presentes, mas não estava em posição de dizer o contrário. O cavaleiro convocado me deixou de um jeito surpreendentemente gentil na frente da minha família. Alfred ficou atrás de mim, virando as costas. Se ele fez isso para depor cortesia ou por cautela de que Byron poderia atirar em nós duas pelas costas, eu francamente não precisava saber.
Houve um momento tenso de silêncio enquanto eles me encaravam, incapazes de encontrar as palavras certas. Dando uma olhada no meu corpo, amaldiçoei baixinho. Eu tinha uma crosta de sangue seco ao redor da minha boca e roupas de quando eu vomitei sangue, e meus 2 pés foram tingidos de vermelho carmesim. Minhas roupas estavam em farrapos e eu estava tão pálido quanto me sentia. No geral, eu parecia um vampiro sem teto que acabara de se banquetear com alguém e então começou a dançar em sua poça de sangue. Que específico. Oi, mãe. Oi, pai. Oi, Eli. Tentei sorrir, mas isso pareceu deixá-los ainda mais preocupados. Arthur, meu bebê, você está bem? Minha mãe esticou o braço através da cerca e eu agarrei sua mão. Filho, o que aconteceu aí? Meu pai perguntou, preocupação vincada em suas sobrancelhas franzidas. Estou bem, mãe. Já tive dias melhores, mas vou ficar bem com um pouco de descanso. Mesmo eu não sei tudo sozinho, pai. Eu balancei minha cabeça, colocando força no aperto na mão da minha mãe para tranquilizá-la. Virei meu olhar para Eli, que ainda estava olhando para mim com uma expressão que ainda parecia estar decidindo se ficava com raiva, triste ou aliviada. Por que você está algemado? Meu pai falou de novo, seus olhos nas algemas transparentes que prendiam meus pés e mãos uns aos outros. Eu não sabia como responder. Eu não queria simplesmente dizer a eles que tinha matado alguém e provavelmente estaria sob investigação. Meu pai pode entender, mas eu não queria ter que dizer isso na frente de uma mãe e Eli. Como eu estava procurando as palavras para explicar adequadamente, percebi a mulher lança se aproximando com um pergaminho aberto nas mãos. Levantei-me desajeitadamente devido às algemas que prendiam meus pés para enfrentar a mulher lança. Sem fazer contato visual, ela começou a ler o pergaminho. Arthur Lewin, filho de Reynolds e Alice Lewin. O conselho decretou que, devido às suas recentes ações de violência excessiva e às circunstâncias inconclusivas envolvidas, seu núcleo de mana será restringido, seu título de mago será retirado e você será encarcerado até um novo julgamento. O som enrugado quando ela enrolou o pergaminho de comunicação ecoou em minha mente, claramente audível, apesar da enorme multidão reunida ao meu redor. Ela finalmente olhou para cima para encontrar o meu olhar.